Olá, esse é o Instituto da Mente. Sou o Charlton. Essa coluna é um tiquinho de filosofia e o tema que vamos tratar hoje é ainda sobre a ansiedade, mas aprofundando um pouquinho mais e dando sequência sobre aquela exposição anterior. Agora, pensamentos extremos. Bom, como o próprio nome já diz, e aí já nos indica grandes questões, que é pensamentos extremos, extremidade. E aí eu já de pronto quero citar o filósofo Aristóteles, onde ele escreve um livro fantástico para o seu filho, que é Ética Nicômaco, onde ele vai tratar exatamente sobre o que é a felicidade. E aí, no intuito, na intenção de educar e encaminhar o seu filho para uma vida boa, uma vida feliz, ele coloca de uma forma muito clara, o bem supremo é a felicidade, mas ela só pode ser alcançada quando a gente estiver em pleno equilíbrio. Sem esse equilíbrio, jamais a gente chegaria a uma condição da felicidade, essa condição da felicidade. Então, é importante a gente dizer isso aqui, porque tanto no pensamento aristotélico, como também na psicanálise, tratando sobre essas questões de ansiedade, a gente lida dioturnamente com pessoas com pensamentos extremos. E o que seria isso, aí aplicando agora, né, na contemporaneidade, na atualidade? Seriam pessoas que dizem assim, ou é perfeito ou é horrível, ou é preto ou é branco, ou faz ou não faz. Claro que isso é um tipo de distorção de pensamento, são, na verdade, uma espécie de crenças limitantes, de entendimentos, de interpretações também limitantes, e desemboca naquilo que a psicologia, ou mesmo a psique humana, trata como mente rígida, ou mindset rígido. Tem até um livro famoso que fala exatamente sobre isso. E essas mentes rígidas, essas mentes extremas, essas mentes que pensam de uma forma muito lógica a vida, as coisas, as pessoas, os relacionamentos, elas tendem muitas vezes a terem problemas porque às vezes ela não cede ou mesmo a pessoa do outro lado, por entender de uma outra forma, ela entende que a pessoa também não está cedendo. E às vezes é preciso que a gente venha a ceder um pouquinho, venha a compreender as pessoas em algumas determinadas situações, até abrindo mão de certos valores, de certos pontos que para a gente são fundamentais, são importantes, mas entendendo, compreendendo de um modo geral, que a vida não é assim tão lógica, a vida não é uma construção puramente matemática. A mente da gente não pode ser tão rígida. A gente tem alguns momentos, a gente pode pensar de forma, claro, assertiva, de forma contundente, de forma sólida. A gente, claro, isso é importante, né? A gente ter essa condição, pensar também dessa forma. Mas isso não pode ser o tempo todo. Isso não pode ser para todas as situações. Isso não pode ser para todas as pessoas. Cada pessoa a gente tem que ver como lidar com ela. Para cada situação a gente tem que analisar de uma maneira mais intuitiva, mais flexível, para poder ver se as coisas dão certo, para a gente poder ver se as coisas andam, para a gente ver se as coisas fluem. Porque, senão, se a gente pensar o tempo todo, de todas as formas, de todas as maneiras, que a vida é puramente lógica, é puramente matemática, e que ou é preto ou é branco, ou é isso ou aquilo, ou é 8 ou é 80, na verdade a gente tende muito, nesse caso, a criar mais problemas para a nossa vida, problemas para a vida das outras pessoas, problemas no trabalho, problemas nos relacionamentos. E aí, quando esses problemas vierem de uma forma muito enfática, muito forte, no caso, o que é que vai acontecer? Muitas vezes a gente vai pensar que nossa vida não deu certo, que eu nunca consigo fazer as coisas de forma correta, que as pessoas não entendem,
que você também não entende as pessoas, que o mundo é muito confuso, que a vida é muito confusa, porque na sua cabeça a coisa está muito clara. E é clara porque você não cedeu, é claro porque você não flexibilizou, porque você está achando que a verdade, de uma certa forma, ela é absoluta. E o que Aristóteles diz? Busque o justo meio, busque o equilíbrio. Você nem pode estar num extremo e nem pode estar no outro extremo. Quais são os extremos aqui? O extremo de que ou eu acerto tudo ou eu erro tudo. Ou eu faço de uma vez ou eu não faço nada. Ou a pessoa gosta de mim de toda forma, de uma forma absoluta, ou ela não gosta de mim de jeito nenhum. Ou eu realizo o trabalho, ou eu deixo de realizar o trabalho. Ou eu faço essa atividade escolar, ou eu não faço de jeito nenhum. Ou eu faço a faculdade, ou eu não faço nenhuma faculdade. Enfim, exemplos a gente tem aos montes sobre essa questão dos pensamentos extremos. Mas, repito, isso, na verdade, faz parte do conjunto das nossas crenças limitantes, dos nossos pensamentos limitantes, e que, na verdade, ocorre por uma distorção também desse fator da ansiedade. A ansiedade faz com que a gente também pense, de certa forma, por aí. E, claro que, ao pensar dessa forma, e quando as coisas não estiverem dando certo, a gente tende a aumentar, nesse caso, o nosso estresse, a nossa ansiedade e, consequentemente, outros problemas de ordem psicológica. Então, qual é, assim, o fator, né? O que é que a gente deve fazer para que isso não venha a acontecer? E aí eu reporto mais uma vez ao Aristóteles para dizer que é importante, é preciso que a gente entenda que o universo, né, a nossa natureza, ela tende a se encaixar em determinadas situações, se encaixar em determinados, enfim, determinados pontos da vida. É importante que a gente entenda que a nossa natureza, o universo, a nossa alma, o nosso espírito, ele tende a se encaixar de alguma forma no mundo. E aí eu tenho que procurar onde é que eu me encaixo, procurar aonde é que meu espírito, a minha alma, ela se encaixa. Quando houver esse entendimento, quando eu descobrir aonde é esse encaixe, eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes é um pouco complicado procurar esse encaixe, entre aspas, perfeito. Mas quando eu encontrar esse encaixe, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Mesmo que as outras coisas não pareçam tão boas, você estando bem, com prazer, você vai, de certa maneira, também encontrar essa felicidade. Então, é muito importante que você perceba, que você busque, que você compreenda que, primeiro, não há uma lógica, você não deve estar nessa dicotomia o tempo inteiro, preto-branco, nesse pensamento matemático, onde 2 mais 2 é igual a 4, precisamente. A vida não é essa matemática pura e perfeita, absoluta. A vida ela é mais dialética, a vida ela é mais flexível, ela não é tão rígida, e você também não precisa ser tão rígido. Então, quando as coisas não derem certo por um lado, procure de alguma maneira acertar de outro. Se mesmo que a coisa não deu certo 100%, procure ver o que é que deu certo e aproveite essa parte que deu certo. Então, nunca desperdice aquilo que foi positivo. Sempre foque mais nesse ponto da positividade, esquecendo até, de certa maneira, as coisas que deram errado, as coisas que não foram acertadas, as coisas que foram negativas. Procure jogar isso fora, jogar na lixeira, literalmente. Sendo assim, a sua mente, nesse caso, procurando sempre o que for mais proveitoso, você vai ver que essa ansiedade também diminui, esses pensamentos extremos tendem a também quase que desaparecer, e o seu bem-estar, que é o que mais interessa aqui, de novo, né, se reportando a Aristóteles, o bem-estar tende a ficar realmente presente na sua vida. Agora, caso contrário, você permaneça
sempre nos extremos, sempre achando que a vida ou é isso, ou é aquilo, ou é perfeita, ou é horrível, ou, enfim, é lógica, é matemática. Se você continuar dessa forma, certamente o estresse, a ansiedade, enfim, tudo isso ainda vai se fazer muito presente na sua vida, porque na verdade você não flexibilizou em momento algum para olhar para perspectivas melhores. Esse é o grande problema quando ocorrem esses pensamentos extremos. Reflita sobre isso, pense sobre isso e veja se você é mais ou menos dessa forma. Se você realmente tiver nessa condição, onde você não flexibiliza nunca, onde você não procura compreender as pessoas pelo um olhar mais dinâmico, onde você não procura se olhar e se entender de uma forma mais também flexível, de uma maneira onde você esteja no justo meio, no certo equilíbrio, sem cair nesses extremos, sem procurar se entender por uma perspectiva puramente lógica, puramente matemática. Se você não fizer isso, claro que também fica complicado, fica difícil também você avançar, você diminuir, até melhorar, né, a sua condição ansiosa. Então, essa é a dica de hoje, esse é o tema de hoje que eu venho aqui trabalhar com vocês. Espero que, de alguma forma, isso lhe ajude. E se você se reconheceu, se você está vendo que está dessa forma e não está conseguindo sozinho, claro, sempre procure também a ajuda de um profissional. Seja ele um psicólogo, seja ele um psicanalista, seja ele um psiquiatra, enfim, profissionais da área, né, dos pensamentos, da mente, da psique, para lhe ajudar a entender que a vida, essa construção, né, da vida, ela é mais dinâmica, ela não precisa estar sempre nos extremos, não seja tão radical, ok? Então, até a próxima, tchau!